A paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos que neste momento nos assistem. Quero deixar a minha palavra na manhã deste dia, hoje, 17 de abril de 2020, para a nossa meditação baseada no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, o versículo 6 e o versículo 7, que nos diz: Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Glórias ao Senhor, nosso Deus. Aqui está a palavra do Senhor, lida neste momento, e eu quero deixar para você uma reflexão nesta manhã. O profeta Isaías nos traz, através da palavra de Deus, um despertamento a todos os seres humanos. E quando ele fala da importância de buscar o Senhor, buscar a Deus de todo o coração, o próprio Cristo nos dá uma orientação para que nós busquemos a Deus. Quando ele diz na sua palavra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A nossa fé, a nossa confiança, ela tem que estar em Deus. Por esta razão, é importante em todos os aspectos da nossa vida. Em primeiro lugar, o reino. Buscar o Senhor, confiar no Senhor e acreditar que Ele é o nosso Deus. O profeta Isaías diz que, fazendo aqui um convite, dizendo: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno o seu pensamento, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Nós sabemos que, diante da situação que estamos vivendo, esta pandemia que tem assolado a humanidade, é necessário que o homem se volte para Deus. É necessário que aqueles que se dizem povo de Deus, que realmente amam o verdadeiro Deus, devem se voltar para Ele. Deus requer de nós a sua misericórdia, a nossa humilhação, para que nós nos prostremos diante dEle e reconheçamos que, através de uma busca incessante de Deus, nós possamos alcançar a misericórdia e a graça do Senhor. Vejam, queridos, da importância quando ele diz que o homem ímpio deixe o seu caminho e se converta ao Senhor. Porque se houver uma humilhação, se houver uma volta para Deus, um reconhecimento de que só Ele é Deus, diz o profeta: Deus é grandioso e em perdoar. Ele é grandioso em perdoar. Então, se Ele é grandioso em perdoar, Ele está pronto a ouvir a nossa oração, ao nosso clamor. Quando nós vemos, queridos, o profeta Jeremias, no capítulo 29, no versículos 13 e 14, Jeremias,
ele nos fala dizendo: e buscar-me-eis e achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Quando nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, nós vamos encontrar o Senhor. Jeremias diz que para buscar a Deus não é simplesmente fazer de contas ou apenas achar que Deus ele não vai levar em consideração a nossa busca de qualquer maneira. Mas Jeremias diz que nós encontramos a Ele quando buscarmos de todo o nosso coração. Para encontrarmos a Deus, temos que estar com corações aquebrantados, buscando a Ele com sinceridade. Mas o profeta Amós, também no capítulo 3, e no versículo 5 da palavra de Deus, o profeta Amós, amados, ele nos dá mais uma palavra de incentivo, dizendo, o profeta Oséias, no capítulo 3, e no versículo 5, ele nos fala dizendo: depois tornarão os filhos de Israel e buscarão ao Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei, e temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Quando nós entendemos isso, buscando ao Senhor, mesmo no momento de dificuldades, nos momentos de aflições da nossa vida, nós alcançaremos a graça, nós alcançaremos a misericórdia do Senhor, porque a bondade de Deus, a vontade de Deus é que nós perseveremos com Ele, a nossa fidelidade, a nossa sinceridade diante do Senhor, nosso Deus. Então, queridos amados irmãos, se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, nós vamos alcançar as bênçãos do Senhor, nosso Deus. O profeta Oséias também nos traz, no capítulo 3, no versículo 5, glórias ao Senhor, dizendo para nós, glórias ao Senhor, o quanto nós devemos buscar a Deus com sinceridade, com dedicação, perseverando na sua presença. Deus estará nos abençoando, porque esta é a vontade do Senhor, nosso Deus. Que nós estejamos firmes na presença deste Deus Todo-Poderoso. É o Deus que nos abençoa. Então, por esta razão, nós devemos estar diante da presença do Senhor, olhando para Ele, que é o autor e que é o consumador da nossa fé. Glória a Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, no livro do profeta Amós, no capítulo 5, no versículo 4, ele nos diz: porque assim diz o Senhor, a casa de Israel, buscai-me e vivei. Deus quer que tenhamos uma busca de todo o nosso coração, como diz Jeremias, para que possamos viver. O versículo 6 do capítulo 5 do livro de Amós, também ele nos diz: buscai ao Senhor e vivei, para que não se lance na casa de José como um fogo. Quando nós buscamos a Deus, nós vamos encontrar esta oportunidade de vivermos. Sabe por quê, queridos amados irmãos? Deus quer que nós buscamos a Ele, porque é importante nós buscarmos a Deus em tempo oportuno, quando Ele quer nos dar uma oportunidade de salvação.
Então, quero deixar também a minha palavra da parte do Senhor. Quando o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 1 e 2, ele nos diz na sua palavra: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão, porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Quando estamos vivendo esse momento de aflição, esse momento de pandemia, Paulo, ele nos dá também a oportunidade de nos incentivarmos a buscar a Deus, de olhar somente para Deus, porque chegará o dia, queridos, que não se achará mais Deus. Este dia se tornará difícil, porque muitos já não encontrarão mais o Senhor, não terão mais esta oportunidade de buscar ao Senhor nosso Deus. O escritor aos Hebreus, na sua carta, no capítulo 3, no versículo 7, ele diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação no dia da tentação no deserto. O escritor aos Hebreus se fala a respeito daquelas pessoas que não quiseram dar ouvido. E ele faz referência ao Salmo 95, do versículo 7 e versículo 11, quando Israel endureceu o coração na provação do deserto. Deus havia provido para eles bênçãos, Deus havia provido para eles alimento, Deus havia provido para eles água. Mesmo assim, estavam murmurando diante de Deus. Mas o Senhor disse que eles não fizessem assim. E ele faz uma referência, lembrando a Israel, assim como nos lembra nos nossos dias, dizendo: onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Quantas grandezas Deus tem feito na nossa vida. Quantas bênçãos Deus tem realizado na nossa vida. E a palavra de Deus diz que por causa da murmuração, Deus se dignou contra a nação de Israel. E assim ele disse: jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Mas o profeta Isaías insiste conosco dizendo: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Há uma oportunidade de buscar a Deus. Deus é o nosso socorro bem presente na angústia, disse o salmista. Glória a Deus. O salmista também se expressa no Salmo 40, dizendo: na minha angústia eu clamei ao Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus está pronto para ouvir o nosso clamor, quando nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração, como disse Jeremias. Então, meus amados, nós vamos encontrar ao Senhor quando buscarmos de todo o nosso coração. Eu quero deixar esta palavra para você. Estamos vivendo o tempo aceitável, aonde o Senhor nos permite e nos dá a oportunidade de buscá-los para que possamos encontrá-lo. Eu não sei, as pessoas estão preocupadas, se protegendo de todas as formas contra o vírus que está assolando a humanidade. Claro, mais do que justo, temos que nos proteger o nosso corpo físico, mas a nossa alma
precisa estar protegida. A nossa alma precisa estar guardada. E só há um meio da nossa alma estar protegida. É debaixo, lavada pelo sangue do Cordeiro, que morreu pelos nossos pecados. Então, nós precisamos de Cristo. O Senhor nos dá oportunidade. Ele está dizendo: deixe o ímpio o seu caminho. E o homem perverso, glória a Deus, os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. É tempo de voltarmos. É tempo de buscarmos. Você que está distanciado de Deus, você que se afastou de Deus, volte-se para Deus. E você que não tem buscado a Deus, busque Ele, porque esta é uma oportunidade que Ele te concede. Eu quero orar nesta manhã por você. Visite o nosso canal no YouTube, Assembleia de Deus Adonai, inscreva-se conosco e também assista o nosso culto através do Facebook, AD Adonai Semiadap. Você pode assistir hoje à noite, às 19 horas, estaremos trazendo uma palavra para você. E aguardamos a sua presença através dos nossos canais. Eu quero orar por você neste momento. Pai, eu ministro a tua bênção em favor deste irmão, desta irmã, Senhor. Eu oro em prol desta pessoa, Pai, que está no leito de enfermidade. Eu oro, Senhor, por esta pessoa que está dentro de um hospital enferma. Eu oro por esta pessoa que está na penitenciária. Eu oro, Senhor, por esta pessoa que está em casa, não sei aonde se encontra, mas o Senhor está contemplando agora. Eu te apresento esta família que está vivendo, Senhor, neste momento de confinamento, Senhor, e até mesmo os problemas têm surgido, familiares, conjugais, Senhor. Mas o Senhor é o Deus que dá entendimento, paciência para aqueles que esperam em Ti, para aqueles que buscam. Assim eu ministro sobre, Senhor, este lar, sobre esta casa. Eu ministro sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Abençoa a família Adonai, Senhor. Abençoa cada membro, cada congregado, os nossos obreiros. Eu ministro, Senhor, a Tua bênção sobre a minha família. Senhor, continua nos guardando, nos imunizando, Senhor, e dando-nos graça para que possamos perseverar contigo em nome de Jesus. Quero te agradecer nesta oportunidade. Continue conosco e fique na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Amém.